Capítulo 14. Achamos o Messias. João Batista estava pregando em Betânia, do outro lado do Rio Jordão, onde diariamente as pessoas se aglomeravam na beirada do rio. A pregação de João tinha deixado a nação muito impressionada. Ele mostrou não reconhecer a autoridade do Sinédrio ao não procurar sua aprovação. No entanto, o interesse em suas atividades continuava a crescer. O Sinédrio era constituído de sacerdotes, líderes religiosos e mestres. Nos tempos da independência dos judeus, o Sinédrio era a corte mais alta da nação. Embora os governadores romanos tivessem reduzido seu poder, ele ainda tinha uma grande influência sobre questões civis e religiosas. O Sinédrio já não podia mais adiar uma investigação das atividades de João. Algumas pessoas ainda se lembravam da revelação do anjo para Zacarias no templo, que indicara seu filho como o arauto do Messias. O entusiasmo a respeito do ministério de João fez com que os líderes se lembrassem dessas coisas. Muito tempo havia passado desde que Israel tivera um profeta. A exigência de João quanto à confissão do pecado parecia algo novo e surpreendente. Muitos líderes não iam ouvir João por temerem que ele pudesse revelar os segredos da vida deles. No entanto, sua pregação era um anúncio direto sobre o Messias. Era bem conhecido que as 70 semanas da profecia de Daniel, abrangendo a chegada do Messias, estavam para terminar, e todos estavam prontos para participar da glória nacional que viria em seguida. O entusiasmo popular era tão grande que o Sinédrio logo seria forçado a aprovar ou a rejeitar o trabalho de João. Manter o poder deles sobre o povo já estava se mostrando um problema. Na esperança de chegar a alguma conclusão, eles mandaram uma delegação de sacerdotes e levitas ao Jordão para conversar com o novo mestre. Uma grande multidão escutava as palavras de João quando os representantes do Sinédrio se aproximaram. Os arrogantes rabinos chegaram com ar de autoridade para impressionar as pessoas e ganhar a simpatia do profeta. Com respeito, quase medo, a multidão abriu caminho para que eles passassem. Os grandes homens, com suas ricas vestes e sem esconder o orgulho por sua posição e poder, se puseram diante do profeta do deserto. — Quem é você? Perguntaram. Sabendo o que estavam pensando, João respondeu: Eu não sou o Cristo. — Quem é você então? É Elias? — Não sou Elias. — Você é o profeta? — Não. — Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? — Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. João, capítulo 1, verso 19 a 23. Antigamente, quando o rei viajava pelo seu reino, alguns homens eram enviados à frente para endireitar as passagens e tapar os buracos para que ele pudesse viajar em segurança. O profeta Isaías usou esse costume para ilustrar a obra do Evangelho. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Isaías capítulo 40, verso 4. Quando o Espírito de Deus toca o coração, o orgulho humano é abatido. A pessoa vê que o prazer mundano, posição e poder não valem nada. Somente a humildade e o amor abnegado são exaltados como coisas de valor. Essa é a obra do Evangelho, da qual a mensagem de João faz parte. Os rabinos continuaram com suas perguntas. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João capítulo 1, verso 25. As palavras "o profeta" se referiram a Moisés. Quando João Batista começou seu ministério, muitos pensaram que ele fosse Moisés, que teria ressuscitado dos mortos. Muitos também achavam que, antes de vir o Messias, Elias apareceria em pessoa. João frustrou essas expectativas, mas depois Jesus disse, referindo-se a João:
E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 11, verso 14. João veio no mesmo espírito e poder de Elias para fazer uma obra igual à que Elias fez. No entanto, os judeus não receberam sua mensagem. Para eles, João não era Elias. Muitos hoje não veem Cristo. Muitos dos que se reuniram no Jordão estiveram presentes no batismo de Jesus, mas poucos desses sabiam do sinal que tinha sido dado naquela ocasião. Durante os meses que antecederam o ministério de João, muitos haviam se recusado a atender ao chamado para o arrependimento. Por isso, quando o céu deu testemunho de Jesus por ocasião do seu batismo, eles sequer perceberam. Os olhos que, pela fé, nunca haviam se voltado para ele, não viram a manifestação da glória de Deus. Os ouvidos que nunca tinham ouvido sua voz, não escutaram as palavras do testemunho. Ainda é assim hoje. Com frequência, Cristo e os anjos manifestadores fazem sentir sua presença nas reuniões públicas. E, no entanto, muitos nem sequer ficam sabendo disso. Não detectam nada de anormal, mas, para alguns, a presença do Salvador é revelada. Estes são confortados, animados e abençoados. Os representantes de Jerusalém tinham perguntado para João: então, por que você batiza? E estavam esperando que ele respondesse. De repente, ao contemplar a multidão, seu rosto se iluminou e ele ficou profundamente emocionado. Com as mãos estendidas, clamou: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. João, capítulo 1, verso 26. A mensagem a ser levada de volta ao Sinédrio era distinta e inequívoca. O Messias estava entre eles. Surpreendidos, os sacerdotes e líderes religiosos olharam ao redor, mas não puderam distinguir entre a multidão aquele de quem João havia falado. No batismo de Jesus, a mente de João foi conduzida às palavras de Isaías, como um cordeiro foi levado para o matadouro. Isaías capítulo 53, verso 7. Durante as semanas seguintes, João estudou as profecias e o serviço sacrificial com novo interesse. Viu que a vinda de Cristo tinha um significado mais profundo do que o reconhecido pelos sacerdotes e pelas pessoas. Quando viu Jesus entre a multidão, depois que ele voltou do deserto, João, quase impaciente, esperou ouvir o Salvador declarar sua missão. Mas ele não disse nada, nem deu nenhum sinal. Jesus não respondeu ao anúncio que João Batista tinha dado sobre ele. Misturou-se aos discípulos de João, sem tomar nenhuma medida, visando chamar atenção para si mesmo. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção. Com a luz da glória de Deus repousando sobre ele, o profeta estendeu as mãos e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim, um homem que é superior a mim. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João, capítulo 1, verso 29 a 34. A aparência comum de Cristo. Era esse o Cristo? Com respeito e admiração, as pessoas olhavam para aquele que João havia acabado de declarar ser o Filho de Deus. As palavras de João os havia deixado profundamente emocionados. Ele tinha falado em nome de Deus. Por vários dias, eles o haviam escutado a condenar seus pecados, e isso fortaleceu neles a convicção de que Deus o enviara. Mas quem seria esse maior que João? Nem suas roupas, nem sua fisionomia demonstravam que ele tivesse elevada posição. Aparentemente, era uma pessoa simples, vestida com trajes humildes de gente pobre. Algumas pessoas entre a multidão estiveram no batismo de Cristo e tinham ouvido a voz de Deus. Mas a aparência do Salvador mudara muito.
Em seu batismo, eles tinham visto seu rosto transformado com a luz vinda do céu. Agora, ele parecia abatido e magro. Somente João o reconhecera. Entretanto, as pessoas viram o rosto onde a divina compaixão se mesclava com o poder consciente. Cada olhar, cada traço de seu rosto estava marcado com humildade e expressava um amor incomparável. Ele impressionava os que observavam pelo senso de poder que, embora oculto, não podia ser completamente encoberto. Seria esse aquele por quem Israel havia esperado por tanto tempo? Jesus veio em pobreza e humildade para que pudesse ser nosso exemplo e também nosso Redentor. Se ele tivesse aparecido com a pompa de um rei, como poderia ter ensinado a humildade? Onde os humildes poderiam encontrar esperança em Jesus se tivesse vindo para viver como um rei entre nós? Para a multidão parecia impossível encontrar alguma ligação entre aquele indicado por João e as expectativas que nutriam. Muitos ficaram desapontados e perplexos. As palavras que eles tanto queriam ouvir, que Jesus agora restauraria o reino de Israel, ele não havia pronunciado. Os sacerdotes e rabinos estavam prontos para receber um rei como esse, mas não aceitaram aquele que tentou estabelecer um reino de justiça no coração deles. João conduz seus seguidores a Jesus. No dia seguinte, enquanto 2 de seus discípulos estavam por perto, João viu Jesus outra vez. De novo, a fisionomia do profeta se iluminou a ele clamar: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Os discípulos não entenderam nada. O que significava o nome que João lhe dera, o Cordeiro de Deus? Deixando João, eles saíram à procura de Jesus. Um deles era André, irmão de Simão. O outro era João, o evangelista. Esses foram os 2 primeiros discípulos de Cristo. Eles seguiram a Jesus, ansiosos para falar com ele. No entanto, em respeitoso silêncio, não pararam de pensar: esse é o Messias? Jesus sabia que os 2 o estavam seguindo. Eles eram os primeiros frutos do seu ministério. O coração do Divino Mestre se encheu de alegria quando os 2 responderam à sua graça. Contudo, ao voltar-se para eles, apenas perguntou: "O que vocês querem?" Eles exclamaram: "Rabi", que significa mestre, onde estás hospedado? João, capítulo 1, verso 38. Aquela rápida conversa à beira do caminho não bastou para que eles recebessem o que tanto desejavam. Eles queriam estar a sós com Jesus e ouvir suas palavras. Respondeu ele: "Venham e verão." Então foram, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Se João e André tivessem o espírito incrédulo dos sacerdotes e líderes religiosos, não teriam se comportado como aprendizes, mas como críticos a julgar as palavras de Jesus. No entanto, eles haviam respondido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista, e agora reconheciam o Mestre Celestial. As palavras de Jesus eram cheias de novidades e beleza para eles. Uma iluminação divina brilhava sobre os escritos do Antigo Testamento. A verdade se destacava sob nova luz. O discípulo João era um homem de sincera e profunda afeição, fervoroso, mas contemplativo. Ele tinha começado a discernir a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. André saiu para partilhar a alegria que enchia seu coração. Indo em busca de seu irmão Simão, ele exclamou: "Achamos o Messias." Simão também tinha ouvido a pregação de João Batista e, depressa, foi se encontrar com o Salvador. Os olhos de Cristo leram o seu caráter e a história de sua vida. Sua natureza impulsiva, seu coração amoroso e compassivo, suas ambições e autoconfiança, sua queda, seu arrependimento, seu trabalho e sua morte de Marte. Tudo isso o Salvador pôde ler e disse: "Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas", que traduzido é Pedro. João, capítulo 1, verso 42. No dia seguinte, Jesus encontrou Filipe,
disse-lhe: siga-me. Filipe obedeceu à ordem e também se tornou um obreiro de Cristo. Filipe chamou Natanael, que estivera entre a multidão quando Batista apontou para Jesus como o Cordeiro de Deus. Quando Natanael olhou para Jesus, ficou desapontado. Seria possível que aquele homem que portava as marcas do trabalho duro e da pobreza fosse o Messias? No entanto, a mensagem de João trouxe convicção ao coração de Natanael. Orações ouvidas. Quando Filipe o chamou, Natanael havia ido sozinho para um bosque tranquilo a fim de meditar nas profecias relacionadas ao Messias. Ele orou pedindo que Deus o ajudasse a saber se aquele que João apresentou como Messias era mesmo o libertador. O Espírito Santo lhe deu a certeza de que Deus viera até o seu povo. Filipe sabia que seu amigo estava estudando as profecias e encontrou seu esconderijo enquanto ele orava debaixo de uma figueira. Muitas vezes eles tinham orado juntos naquele local isolado, escondidos pela folhagem. A mensagem de Filipe: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, pareceu para Natanael uma resposta direta à sua oração. Mas Filipe acrescentou: Jesus de Nazaré, filho de José. O preconceito surgiu no coração de Natanael e ele exclamou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? João capítulo 1, versos 45 a 46. Filipe disse: venha e veja. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a respeito dele: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Surpreso, Natanael exclamou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Foi o suficiente. O Divino Espírito que trouxera certeza a Natanael em que em sua oração a sós, debaixo da figueira, lhe falou por meio das palavras de Jesus. Natanael tinha ido a Cristo com um desejo sincero de conhecer a verdade, e agora seu desejo foi atendido. Ele disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se Natanael tivesse confiado na orientação dos rabinos, nunca teria encontrado a Jesus. Foi por ver a julgar por si mesmo que ele se tornou um discípulo. Hoje, muitos confiam na autoridade humana. Como Natanael, precisamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira também nos verá em nosso lugar secreto de oração. Os anjos estão perto dos que, com humildade, buscam a direção divina. A fundação da Igreja Cristã começou com um chamado de João, André, Simão, Filipe e Natanael. João Batista guiou 2 dos seus discípulos para Cristo. Depois, um desses, André, achou seu irmão. Filipe, então, foi chamado e saiu em busca de Natanael. Esses exemplos demonstram que a importância de fazer apelos direto aos nossos familiares, amigos e vizinhos. Há pessoas que nunca fizeram nenhum esforço pessoal para levar sequer um indivíduo para o Salvador. Muitos caíram na desgraça. São pessoas que poderiam ter se salvado caso seus vizinhos, homens e mulheres comuns, tivessem dedicado esforço pessoal em favor deles. Na família, no bairro, na cidade onde vivemos, há trabalho para fazer. Logo que alguém se converte, nasce nesse indivíduo o desejo de contar aos outros que amigo precioso encontrou em Jesus. O mais forte argumento. Filipe não pediu para Natanael aceitar o testemunho de outra pessoa, mas que visse Cristo por si mesmo. Uma das maneiras mais eficazes de conduzir pessoas a Jesus é mostrar seu caráter em nossa vida diária. As pessoas podem rejeitar nossa lógica ou resistir aos nossos apelos, mas uma vida de amor, totalmente isenta de motivos egoístas, é um argumento que elas não podem refutar. A palavra de Deus, quando transmitida por alguém santificado por meio dela,
tem um poder comunicador de vida que atrai os que ouvem. Quando recebemos a verdade e passamos a amá-la, manifestamos o que nós mesmos ouvimos, vimos e experimentamos da palavra de vida. Um testemunho como esse soa verdadeiro para corações receptivos e levam à santificação do caráter. Aqueles que procuram levar a luz aos outros serão eles mesmos abençoados. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios, capítulo 11, verso 25. Se quisermos experimentar a alegria de Cristo, a alegria de ver pessoas redimidas por seu sacrifício, devemos participar em sua obra para redimi-los. A primeira expressão de fé de Natanael foi como uma música aos ouvidos de Jesus. Você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Com alegria, o Salvador antecipava seu trabalho de pregar as boas novas aos mansos, de restaurar os abatidos e de proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Ele acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 1, versos 50 e 51. Com isso, Cristo virtualmente está dizendo: na beirada do Rio Jordão, os céus se abriram e o Espírito desceu. Se vocês crerem em mim, sua fé aumentará e ficará mais forte. Vocês verão que os céus foram abertos para nunca mais se fecharem. E eu os abri para vocês. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos para o Pai, lá no alto. Ao descerem, trazem esperança, coragem e vida aos filhos dos homens. Constantemente, os anjos estão indo da terra para o céu e do céu para a terra. Por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, é que toda a bênção vem de Deus para nós. Tomando a humanidade sobre si mesmo, nosso Salvador une seus interesses com os interesses dos caídos filhos e filhas de Adão, e ao mesmo tempo em que, por meio de sua divindade, se apega ao trono de Deus.